pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um livro muito esperado, o lançamento esse ano, que é Assim que Começa, que é a continuação do livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Acho que é um livro muito esperado, porque É Assim que Acaba é um livro muito amado, né? E a história, o jeito que ela termina, eu não vou dar spoilers aqui nesse vídeo, termina com a gente querendo saber o que acontece depois, né? Não era a ideia da Colleen Hoover escrever uma sequência, mas o livro fez muito sucesso e voltou a fazer muito sucesso por causa do TikTok também. Então, devido ao clamor público aí, ela escreveu É Assim que Começa. Ele foi lançado essa semana agora, dia 18, e eu li bem rápido, eu li em 3 dias, mesmo indo pro trabalho, enfim, tudo mais. Deu tempo de ler, porque é uma leitura bem fácil, sabe? A forma que a Colleen Hoover escreve é bem fácil de acompanhar e tudo mais. A ideia nesse vídeo é que eu vou falar um pouquinho do livro É Assim que Acaba, É Assim que Começa. Se você só quiser saber de um dos dois, eu vou deixar aqui embaixo a hora exata do vídeo que eu falo de cada um, e aí você pode pular para a parte que mais te interessa, tá bom? Eu vou falar sem spoilers nesse vídeo, mas eu vou fazer um outro vídeo completo que eu vou tentar colocar no canal ao mesmo tempo, com spoiler dos 2 livros. Então, se você quiser saber o que acontece de fato na história, é só ir para esse outro vídeo, tá bom? Começando pelo livro É Assim que Acaba. Bom, É Assim que Acaba, a gente acompanha a história da Lily, né? Ela acabou de perder o pai dela, ele faleceu, mas ela não tinha um relacionamento muito bom com ele. Ao longo do livro a gente vai ver o porquê. E enfim, aí ela tá voltando para a cidade dela, né? Depois de ter sofrido essa perda, ela se sente meio culpada porque no funeral ela não conseguiu falar nada de bom sobre o pai dela, né? Exatamente por esse relacionamento que eles tinham. E nessa situação ela conhece o Riley. Talvez se fale Ryle, mas eu vou falar Riley, tá bom? Então, nessa situação, ela conhece o Riley. Ele também teve um dia muito ruim, né? Ele faz... Eu não lembro se ele acabou de se formar ou se ele tá fazendo residência de cirurgia. Né, faleceu ali uma criança na cirurgia, então ele tava bastante transtornado também. Eles se conhecem, rola ali uma química entre os dois, mas ela tá buscando algo mais sério, ele não, enfim, então acaba não acontecendo nada. A Lily, ela resolve mudar, assim, a vida dela, né? Acho que ela recebe uma herança do pai dela, se eu não tô enganada, e abre a floricultura dela, né? Que era um dos sonhos dela. Nessa floricultura, começa a trabalhar a Alyssa, que é uma outra personagem que surge na história, elas não se conheciam, mas a Alyssa passa na frente, fala que tá disponível para trabalhar e tudo mais. E acontece que, eventualmente, ela descobre que a Alyssa é a irmã do Ryle, que ela já tinha conhecido. E aí esse romance engata, propriamente dito, tá? Ao longo do livro, a gente também vai tendo algumas passagens de diários antigos da Lily, de quando ela era adolescente, quando ela tinha uns 15 anos ali. E aí a gente entende um pouco melhor a relação familiar dela com o pai, com a mãe. E aí a gente descobre que naquela época ela conheceu um menino chamado Atlas, né? O Atlas tinha fugido de casa, enfim, que ele tinha uma relação conturbada, familiar também. E ela ajuda o Atlas, e eles vão desenvolvendo ali uma relação especial, um romance. E o livro basicamente é isso, a gente vai acompanhando a relação da Lily no presente com o Ryle, ao mesmo tempo que a gente vai vendo como era a relação dela no passado com o Atlas, e vai tudo se desenrolando, tá? É importante falar que esse livro é um livro adulto, tá? Ele tem vários gatilhos de violência, relacionamento abusivo, então é importante deixar isso registrado, mesmo que esse seja um vídeo sem spoilers. Mas eu acho que ele é muito relevante, sabe? Porque ele traz toda essa temática de relacionamento abusivo de uma forma que vai sendo construído aos poucos. E de uma forma que traz o leitor a entender porque algumas pessoas se mantêm nesse relacionamento por mais tempo do que talvez fosse saudável para elas ou do que elas deveriam, porque elas estão imersas ali naquela situação de sempre perdoar o agressor, sempre ver pelo outro lado. E eu acho que essa construção que a Colleen Hoover faz é de uma maneira muito diferente, sabe? Em que você de fato consegue ver pelos olhos ali de quem está inserido nesse contexto e consegue entender um pouco melhor. Eu achei um livro super diferente, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. E eu acho que é um livro que traz uma mensagem muito positiva também, que a Lily, ela se empodera e ela lida com todas as situações por ela mesma, sabe? Então eu acho que é super positivo, é um livro que eu dei 5 estrelas quando eu terminei de ler, fiquei pensando nele um tempão,
E recentemente eu favoritei ele porque é um livro que não sai mais da minha cabeça, sabe? É uma história que eu amei a construção, amei a escrita, é super fluido de ler, você se envolve bastante na história. E é engraçado porque quando eu comecei a ler esse livro, né, no momento em que a Lily conhece o Ryan no começo da história, ele tá tendo um chilique, sabe? E aí eu li aquilo e falei, ai meu Deus, isso não é pra mim, não gosto desse tipo de romance, eu não sou mesmo uma pessoa que curte livros de romance, mas eu dei uma chance e continuei lendo e achei a história perfeita, entendeu? Então eu adorei demais. Eu não lembro se eu li isso aqui ano passado ou retrasado, mas aí esse ano eu descobri que ia ser lançado É Assim Que Começa. Fiquei muito empolgada. O É Assim Que Começa, e aqui, deixa eu ver como tá colocado atrás do livro pra ver se eu vou dar um spoiler sem querer. Tá bom, querendo ou não, É Assim Que Começa, ele vai dar spoiler sobre o É Assim Que Acaba, mas a gente vai vendo a Lily se envolvendo em um outro relacionamento, né? E a evolução desse relacionamento. E a gente também vai descobrir um pouco mais do passado do Atlas, né? Então, o que fez ele fugir de casa, como era a relação familiar dele, tem outros desenrolares de relação familiar aqui nesse livro. Então, eu acho que esse é um livro perfeito para quem amou o É Assim Que Acaba. Esse é um livro que ele é mais água com açúcar, ele é mais leve, ele é mais romancezinho, a gente vai acompanhar um desenrolar romântico, começa indo um pouco mais devagar, digamos assim, pensando que aqui todo mundo já tem uns 30 anos, né, na história, mas é o que a gente queria, sabe? Porque o livro É Assim Que Acaba termina com um gostinho de quero mais, você querendo saber o que vai acontecer. E aqui ele literalmente começa no momento em que o É Assim Que Acaba termina. Então, a gente tem literalmente o que a gente gostaria de ver, a sequência que a gente gostaria de ver. Mas assim, eu amei esse livro, mas é só se você gostou mesmo do primeiro, porque ele é bem mais leve, bem mais romântico, entendeu? Tem bem menos problemáticas sendo abordadas, talvez algumas outras, né, de algum estilo, mas não as mesmas do primeiro livro. E basicamente a gente vai vendo o desenrolar desse romance ao longo do livro todo e termina com um quentinho no coração. Então eu acho que ele é o livro perfeito para quem ficou com curiosidade em relação ao É Assim Que Acaba. Eu tinha um receio de que ele não fosse continuar a história, que ele fosse contar o passado e focar mais no passado da Lily e do Atlas. A gente tem passagens de diário de novo, que eu vou ser bem sincera, eu não sei se elas são repetidas desse livro aqui. Acho que eu nem falei, né? Mas quando é abordado nesse livro passado da Lily é na forma desses diários, né, que ela escrevia na época. Então eu não sei se são as mesmas passagens ou são novas, porque eu não me recordo tanto assim em detalhes do livro, né, porque já faz algum tempo que eu li. Mas a gente também tem cartas do Atlas para Lily, em que ele também fala um pouco do passado dele. E eu acho que é um formato que, mesmo sendo repetido do primeiro, funcionou bastante, sabe? Consegue entrar totalmente na história também. É super interessante. E a gente basicamente tem tudo que a gente esperava nesse livro, né? A gente tem um pouquinho da história do passado, mais aprofundada, mas a gente tem a continuação exatamente da onde esse aqui parou. Então, eu dei 4 estrelas, eu ainda prefiro o primeiro livro, mas eu gostei muito desse livro. E aí, enfim, acho que fica essa recomendação aí pra todo mundo. Espero que vocês gostem e eu queria saber também o que vocês acham desses 2 livros. Se vocês já conseguiram ler o É Assim Que Começa, se já tiveram oportunidade, e o que acharam também, qual dos 2 vocês preferiram e tudo mais. E não esquece, se você quiser saber o spoiler do que acontece nos 2 livros, principalmente no É Assim Que Começa, clica aqui no meu outro vídeo, tá bom? Até mais, gente!